a TV Conexões, com a série Museus, desembarca aqui em Vitória da Conquista, mais especificamente no Museu Descartes, desse grande artista, filósofo, Allan Descartes, ou Allan Kardec, conhecido nominalmente. É uma experiência sensorial. Então, venha com a gente, fique com a gente nessa experiência, nessa visita à galeria e ao museu a céu aberto, e conheça a proposta desse grande artista dessa região sudoeste. Então, vem com a gente. Converso agora com Allan Descartes. Nós estamos no museu, a céu aberto, e vamos falar tudo sobre esse artista plástico conquistense, baiano, brasileiro e do mundo. Allan, mais uma vez aqui no museu, é um prazer estar de volta. É um prazer recebê-los mais uma vez. O museu, desde aquela sua última visita, ele cresceu bastante e a gente fica muito feliz em apresentar mais uma vez o nosso Museu de Arte Contemporânea. Você disse que é o maior da América Latina. Não, é o maior do Norte e Nordeste. Do Norte e Nordeste. Ele está na área de 500 mil de metros quadrados. Aqui no Brasil ele só é menor do que o Inhotim. E ele aqui tem predominantemente obras minhas, embora exista obra de outros artistas, baseado na minha concepção artística, que está fincada nos 4 grandes saberes humanos, a saber, filosófico, científico, religioso e artístico. Porque todo conhecimento humano ele é construído com base na razão, na intuição, nos sentimentos e nas sensações. O conhecimento que é construído com base na razão e nas sensações é do domínio da ciência. Razão e intuição é do domínio da filosofia. Intuição e sentimentos da religiosidade, sentimentos e sensações das artes. Para mim, eles estão todos interconectados. Portanto, você vai encontrar aqui não só a arte contemplativa, mas também a arte com questionamento filosófico, com a diversidade de materiais e de propostas. Mas para além disso, o que é que lhe motivou criar esse museu aberto, bastante interativo, reflexivo, para toda a cidade, para toda a Bahia, para todo mundo? Eu sou portador de dislexia. Até os 10 anos de idade eu nem lia nem escrevia. E isso era um processo muito doloroso para mim, porque eu sofria o bullying, né? E isso me fazia com que eu me refugiasse nos meus quintais imaginários. Os quintais imaginários eram um processo de fuga, mas ao mesmo tempo uma experiência fascinante, porque eu não tinha conflitos. Eu era ator, diretor, redator, roteirista de todo um processo que eu dominava. Era uma experiência particular, tão somente minha, bastante confortável. Mas intuitivamente eu sabia que em algum momento da vida eu teria que abandonar aqueles quintais imaginários para as experiências do trabalho, da família, da escola. E assim foi. Aos 10 anos de idade, eu nem lendo nem escrevendo, minha mãe ela achava que era problema de falta de assistência, porque ela tinha 9 filhos, me mandou estudar fora. E eu encontrei nessa outra localidade, onde minha tia me dava assistência, uma professora que foi a minha redenção, porque ela percebeu em mim capacidades muito além dessa cognitiva comum, porque ela começava a fazer uma conta de multiplicar de 2 algarismos no quadro negro, antes de terminar eu dava a resposta. E era um verdadeiro gravador. E ela passou a fazer prova oral comigo e eu consegui vencer essa dificuldade. Mais tarde, já na década de 10, aliás, mais precisamente em 2015, eu fiz uma avaliação do meu trabalho e disse o seguinte: olha, se a década terminasse agora,
eu já teria valido a pena. Porque eu olhava ao meu lado e via colegas no campo da arte, cada um com um espinho na carne, cada um com uma dificuldade, e essas dificuldades parecia que era o ponto nevrálgico, aquilo que era o elemento da inspiração de cada artista. E eu dizia para mim mesmo, mas eu não tenho esse espinho na carne, parece que eu estava pedindo. Quando foi em 2016, eu sofri um baque moral muito grande, um linchamento, um cancelamento total que me levou ao fundo do poço. E eu ameaçava ruir, né, diante daquelas vicissitudes, daquele processo, né, de linchamento que eu sofri. E aí no fundo do poço eu falei, mas eu tenho algo bom em mim, então eu vou reunir essas coisas boas que tem em mim e vou ajudar quem está em condições piores do que a minha. Me ergui, retornei a fazer um trabalho que eu fazia no presídio Nilton Gonçalves, de assistência aos presidiários, e lá vivi em 2017 um ano sabático. Fui para a ala feminina, criei uma biblioteca, grupos de leitura e discussão, atendia uma artista, que era uma senhora de 71 anos de idade, advogada, presa, e ela pintou 24 telas naquele ano que eu estava lá. Construímos um jardim, e naquele processo de soerguimento, eu me lembrei dos quintais imaginários da infância. E pensei comigo mesmo, por que não transformar os quintais imaginários, experiência particular, numa experiência coletiva? Daí é que nasce o Museu de Card. E aí você renasce como uma fênix com essa proposta, também através do seu trabalho, de uma proposta social, através da filosofia, da arte. É o que este homem é, um grande artista interdisciplinar, né? E aí começa o seu trabalho aqui. Exatamente. Embora eu já produzisse arte, eu achava que a década podia acabar em 2015, eu percebi que de 2018 para cá, que foi quando eu comecei a construir esse museu, que eu produzi muito mais do que no resto da minha vida. Portanto, as experiências dolorosas, como a dislexia, né, como uma doença física, como esse baque moral, acaba sendo o impulsionador, né, para extrair da gente a criatividade, a nossa proposta, a visão de mundo, e é assim. Você está na TV Conexões e eu estou com um artista plástico, poeta, filósofo, Allan de Card, né? E humanista acima de tudo, né? É este homem que você acaba de começar a conhecer e vamos mostrar na sua obra, a sua vida e obra, como já foi retratado, daqui a pouco a gente vai mostrar a biografia que fizeram, é uma persona daqui de Vitória da Conquista, da Bahia, que vale a pena você vir aqui conhecer o Allan, mas enquanto você não vem, você aí na sua escola, na sua universidade, aonde você esteja no mundo, nos assistindo, vale a pena conhecer a vida e a obra de Allan de Card. Allan, nós, ao entrar no museu, nos deparamos com essa pirâmide imensa, com alguns estilos, né? Mas o que representa, o que você quis dizer com essa obra? E você me fez até uma pegadinha quando eu cheguei. Em verdade, esse é um museu fantástico porque ele não tem a arte pela arte, a arte meramente contemplativa. Como eu já disse, o componente da filosofia que abraça com a arte para produzir algo bastante fascinante. Portanto, nós poderíamos dizer que esse é um museu com alma. E a pirâmide é uma galeria, mas ela também é uma obra de arte e o título dela é Ascensão. A Ascensão trata da evolução humana do átomo ao arcanjo. Aquele ciclista que está ali escalando a pirâmide, eu fiz em homenagem a um ciclista daqui da região, de nome Jacobina, que morreu atropelado ali na frente por um caminhão. Então é a ascensão de Jacobina. Jacobina vai rumo ao infinito. E a provocação que a gente faz na obra é que na sua fachada, com diversos elementos, neoclássico, né, e a pirâmide, o que incomoda o observador é que a porta não é centralizada, ela é excêntrica.
Vocês observaram isso? E isso é proposital, é para que o observador ele dá vontade de puxar ela para o centro, porque a ascensão é a busca da perfeição, é uma provocação. Então, comigo, Robson Costa e Alan Ricardo, vamos começar a conhecer o museu? Então, vem com a gente, bora lá, nos mostre. Ao adentrar essa grande galeria piramidal, nós encontramos com a ceia de Cristo. Qual o motivo? Eu estou vendo uma criança ali sentada no seu banco, né? Então, Alan, me explique essa obra. As pessoas, naturalmente, quando adentra esse museu, que é um museu de arte contemporânea, perguntam a si mesmo o que é que a releitura de uma obra renascentista está fazendo no Museu de Arte Contemporânea. É porque que, para mim, Leonardo da Vinci ele era muito mais cientista até do que artista. Era brilhante em tudo, mas ele tem grandes feitos na área da ciência. Portanto, ele corrobora com esse meu pensamento de conexão entre os saberes. A criança é o meu filho, é a minha licença artística. Eu digo que ele foi a única testemunha ocular desse fato. Ele, inclusive, está emocionado, chorando por conta disso. Inclusive, foi ele que, 15 séculos mais tarde, relatou para Da Vinci como tinha sido a última ceia. E Da Vinci pintou a Santa Ceia com base no depósito dele. Obrigado pela licença. A licença poética, artística e tem o que de espiritualidade aí, né, nessa história, né, Alan? Exatamente. Como eu falei, o saber de religiosidade também é componente da minha criação artística. Eu tenho forte convicção, aliás, tenho certeza da imortalidade da alma, né, de que nós estamos temporariamente vivendo uma experiência corpórea, mas somos seres espirituais e que não morreremos jamais. Então, gente, ao adentrar o museu, seja lá qual o estilo, o veja com outro ver do desnudar da alma e se mostrar interagindo com a obra, é o que para mim passa, Alain, essa licença poética do seu filho ao observar essa releitura dessa obra renascentista. Sim, e talvez seja a maior releitura que se tem notícia no mundo, porque essa Santa Ceia ela tem 6 metros de comprimento por 2,44 de altura e pesa 600 quilos. Maravilha. Bom, gente, nós vamos fazer uma visita técnica acompanhada por Alan. Em cada espaço nós vamos fazer comentários e ele vai nos explicar cada obra e cada espaço do Museu de Card. Aqui me parece uma impressão digital, me parece, mas explique essa obra aqui. Essa talvez seja uma das obras mais icônicas que tem aqui no museu. Ela é a representação de um labirinto. O labirinto, nós vamos ter a oportunidade de visitar, ele tem 1.600 metros quadrados, é feito de alvenaria e é de fato o formato de uma digital. É a minha digital, porque ela trata do tema crianças desaparecidas. Lá tem cerca de 2.000 fotos de crianças desaparecidas do mundo todo.
E o propósito é que seja uma experiência sensorial. O visitante adentra do labirinto, vive essa experiência de estar perdido, como perdido estão as crianças, e busca encontrar-se ou reencontrar-se. E o porquê da digital? A digital é a busca da identidade perdida. Agora, embora ela seja uma obra que trate desse tema árido, difícil, dolorido, que é o desaparecimento de crianças, ela é uma obra que fala essencialmente de esperança. Tanto é que do lado de fora nós vamos colocar fotos de crianças que foram reencontradas, porque é a esperança que abraça. E logo na entrada tem um poema, que é o poema título da obra, Quo Vadere. Quo Vadere do latim quer dizer aonde foste. E o poema diz, aonde foste tu, rebento meu, deixando órfão o meu coração? Qual o teu paradeiro nesse mundo de meu Deus? Traz de volta o meu sorriso que se foi e enxuga as minhas lágrimas que não cessam de rolar. Acalma o meu coração que ameaça parar. Mas a esperança, mãe de todos que ainda temem viver, é quem me mantém de pé. Vem tu, esperança, e carrega-me no teu colo. Sê tu o meu cajado. Mas se ainda assim quiser Deus que eu não te encontre por aqui, encontrar-te-ei na eternidade, pois tenho certeza que ainda voltarei a sorrir. Gente, é sem palavras, estou emocionado para os nossos que estão e os que nós vamos nos reencontrar. E é um tema bastante árido, mas é o reencontro que traz o conforto da alma, não é isso? Então vamos continuar aqui nessa visita ao museu, por onde você nos guia aqui. Vamos aqui. Vamos. Vamos aqui na galeria, numa nova sessão. Essa exposição chama-se Sonho de Menino, que Alain vai descrever os motivos e vocês vão ver todos os quadros enquanto a gente passeia e conversa. Alain, me fale dessa exposição. Essa série de trabalhos, composta de 25 telas, ela tem o título Sonhos de Menino. Em verdade, é meu filho caçula, nas suas mais variadas atividades de criança, né, nos seus sonhos infantis, como eu os tive um dia, e eu retratei nessa série, né, ela me é muito cara porque ela tem componentes afetivos muito vivos, né, e é algo que eu gosto muito. E também pelo fato dela ter ido ao exterior, nós fizemos uma exposição em 2017, né, em Portugal, em Coimbra, e ela esteve lá durante alguns meses. Um abraço aí a nossos parceiros aí da Universidade de Coimbra, Tânia. Quem sabe a gente não leva para a universidade essa exposição. Os tons, as cores são muito vibrantes, as pinceladas, a gente são suaves e fortes ao mesmo tempo. É isso que vocês quis traduzir nessa obra, nessas obras. O interessante é o seguinte, é que algo da minha identidade enquanto artista é a inquietação e a viva necessidade de transitar pelas mais variadas áreas, né, tanto do ponto de vista das técnicas, das dimensões, do propósito, da relação do homem com o meio, do homem com o outro homem. Então, nesse sentido, eu sou bastante eclético.
visto que eu trabalho com a mais variada gama de materiais, do concreto à madeira, ao aço, à fibra de vidro, à sucata. Então, todos esses elementos faz parte da minha inquietação enquanto artista. Então, às vezes é difícil identificar um estilo. Parece que eu transito, né, por muitas áreas, mas ainda assim as pessoas já começam a perceber na minha obra a identidade. Né? Essa aqui parece com Allan de Cardi. Enquanto a gente conversa, nós vamos entrando e você vai já falando dessa sala, dessa exposição. Bom, exatamente isso que a gente estava falando, né? São diversas situações vividas cotidianas, né? Cotidianas vividas por a criança, né? As peraltices, né? Aquilo que um menino faz. Você pode observar nas obras tudo isso, né? A minha relação com ele, né? Tem obras que eu estou presente. Então, por isso que eu falo dessa questão da afetividade, de laços familiares, né? Sobretudo porque ele é um filho adotivo. E eu quero também expressar nesse trabalho que o vínculo sanguíneo, ele é secundário, quando o vínculo do coração, do amor, ele está presente. Eu olhando, e depois vou pedir que o nosso cinegrafista, Anderson Soares e Gabriel Jesus, deem um close, inclusive nos olhos, nessa parte dos quadros. É uma sensação de sentimentos que brotam da expressividade e principalmente do olhar em cada situação, porque são vivências diferentes e a criança brota do sentimento ao ver seu quadro, os quadros. É como se fosse um álbum de família, um álbum que retrata situações diferentes, cotidianas, corriqueiras, mas carregada desse sentimento, né? Carregada dessa vivência, né? Do reportar no tempo as ações de uma criança. Vamos continuar andando, mas eu queria saber como foi a repercussão lá em Coimbra, lá em Portugal. Muito boa, maior do que eu pensava, porque eu tive a oportunidade de me mostrar como artista e essa concepção, né, de abraço, sobretudo de filosofia e arte, mesmo porque a academia ela não concorda muito com isso. Os acadêmicos das artes visuais costumam dizer que a arte por si só se explica, que quem tem a função de explicar é a filosofia. E eu ando na contramão nesse sentido, porque eu proponho que filosofia e arte devem andar de braços dados. E tenho certeza que daqui 50, 100 anos talvez, os acadêmicos vão estar falando, mas tinha um maluco lá no interior da Bahia que falava sobre isso. Né? Então, essa é a proposta. E eu acho que um filósofo do interior da Bahia, corrigindo-os. O artista ele não pode ter medo de se expressar, de dizer o que ele pensa, ainda que aquilo não seja compreendido. Porque se ele estiver atrelado à crítica, ao que o outro pensa, ele não passa de um escravo do pensamento alheio. A arte é livre. A filosofia também é livre. Então, eu me permito livre pensar para livre produzir. Então, vamos continuar aqui, gente. Bom, essa série é a série A República. Eu almejava fazer esse trabalho já há muito tempo e ocorreu uma oportunidade durante a pandemia, porque é uma obra que demandava muito tempo e com aquela história de fica em casa, e eu vou ficar em casa fazendo o quê? Aí eu me lembrei desse projeto e comecei a executá-lo. Essa é uma técnica criada por mim chamada mosaico em MDF, é uma técnica que eu criei, e aí é uma espécie de um quebra-cabeça de mais de 5.000 peças recortadas no MDF
e montada. Aqui estão todos os presidentes da República, né, do Deodoro ao último presidente, presente nessa obra. Que maravilha. E aí, como artista, a reinvenção da técnica e sobre os materiais utilizados. É isso que o torna um artista múltiplo, essa versatilidade da utilização de materiais, vários materiais e técnicas. É isso, Alain? Exatamente. Eu tenho uma inquietação muito grande, porque eu acho que por conta da dislexia, e eu acho hoje, vejo que a dislexia ela foi muito importante na minha vida, porque ela foi um impositivo que me fez buscar caminhos diferentes. Então eu observo que na minha vida sempre eu busquei caminhos longe do convencional para realizar as coisas. Então, em tudo eu tenho uma proposta diferenciada. Parece que isso é uma espécie de toque que eu tenho, que preciso fazer de forma diferente. Isso que nós chamamos de singularidade. E quando você dá asas à singularidade, surgem grandes cientistas, grandes artistas, grandes músicos, grandes poetas, grandes seres humanos. É dar oportunidade ao singular. Então, vamos caminhar mais? Vamos aqui nessa direção. Esta outra série de 2010 tem o título Conquista e o Tempo. É a arquitetura de conquista através do tempo. Então, aqui tem construções do passado, do presente, construções que já foram demolidas e outras ainda futuristas, que estavam na época só em projeto. Esta casa aí, ou essa construção, eu morei nesse apartamento de cima durante 18 anos, na Praça do São Vicente, e tem uma outra tela lá, numa visão mais coletiva, que chama-se Da Minha Janela. É a visão que eu tinha da minha janela durante 18 anos. Você também retratou aqui o prédio da Rede de Atenção e Defesa da Criança e do Adolescente. Eu queria mandar um abraço, que dirigiu muito tempo na gestão de Guilherme, a minha querida amiga e irmã, que eu não vejo há algum tempo, Regina Afonso, que dirigiu essa instituição na época de Guilherme. Um beijo aí, Regina, né? Mas é importante a memória. O corpo e a alma sã, corpo em... Mente sana em corpo sano. O que você quis dizer com essa obra aqui, que para mim representa isso, com um corpo em movimento, uma mente saudável e a alma em movimento? O corpo é o nosso veículo de progresso. Em muitas circunstâncias, eu homenageio o corpo pela importância que ele tem. Embora ele tenha limites no sentido da sua atuação, mas ele é abrigo da alma. Ele é o jumentinho que nos carrega durante a nossa existência. Então, essa série sobre o Pilates, ele fala das minhas vivências, né, no estúdio de Pilates. Todas as pessoas que estão aí são colegas do grupo de trabalho. Aquele sou eu. Fui generoso comigo, mas sou eu. E por aí vai. E aí a gente, né, utilizou dessa vivência para representar, né, em 12 telas o cuidado com o corpo. Isso é muito importante. Está vendo, gente? São exemplos de vida e de que a gente pode superar e pode trabalhar melhor o corpo. Corpo e alma, né, Alain? Aí estamos aqui adentrando uma nova sala, né, um novo espaço. Com a série Brava Gente Brasileira. Brava Gente Brasileira. Quem está sendo retratado aqui? A família. A família. Aqui tem os filhos, a esposa, eu, criança. Então, é essa brava gente brasileira, né, que produz, que faz arte, que constrói culturalmente esse país tão belo que é o nosso Brasil. E as pessoas que estão no dia a dia se dedicando ao seu trabalho, à sua labuta, na feira, na indústria, são essa gente brasileira que de fato constrói o Brasil. E são essas pessoas
que é o elo aqui a partir da sua família. Exatamente. Ela é uma representação familiar, mas que pode ser estendida para toda a sociedade. E essa obra, ela tem um subtítulo que é Pindorama. Pindorama é o nome que os indígenas davam ao Brasil, né? Então você pode perceber nas cores, né, essa representação da alma de brasilidade, né, da brava gente brasileira. Olha, isso deu até vontade de fazer um programa com esse título mostrando essas personas, essas famílias que lutam bravamente para sobreviver e para elevar o nome do nosso Brasil. Mas vamos dar sequência aqui também à nossa caminhada pelo Museu Alain Descartes. Bom, vamos entrar aqui, já estou vendo de cara uma guitarra enorme. Olha aqui, gente, ó, agosto. A gente a gosto do rock. Por que uma bigorna? Eu vou chegar até você aí. Deixa ele fazer a imagem. Assim, então, agosto de rock. O nosso programa, nós temos um show chamado Agosto separado, porque é o gosto pelo rock. O seu é Agosto de rock. Agosto de Rock é um evento de música, um evento de rock que ocorre aqui em Vitória da Conquista no mês de agosto. E aí os produtores do programa, né, me pediam que eu fizesse algo, né, vinculado a esse movimento, né, cultural, esse movimento de música, e eu propus que se fizesse uma bigorna, né, que é um elemento muito, certo, muito utilizado do metal pesado, né, representando isso. E essas obras elas ficam expostas durante o evento e depois retornam para o museu. É a bigorna e a guitarra, né, que representa muito bem O agosto de rock, o nosso caso, o agosto do rock. Em breve vamos voltar aqui. Aqui eu tenho essa obra aqui, Caipê. Caipê. Essa obra aqui, em verdade, é uma réplica, porque ela, originalmente, ela está lá fora, é fora do museu, inclusive, ela tem 24 metros de altura. Vamos mostrar. É um totem, e Caipê quer dizer terra natal, minha terra, meu chão, o lugar onde eu enterrei o meu umbigo, né? Fala da relação das pessoas com o espaço em que ele vive. E essa obra ela trata da fusão das culturas ameríndias e europeia. Ao longo dessa obra tem cerca de 100 figuras de bandeirantes, dos indígenas, né, das armas, dos animais, das ferramentas, né? Então ela representa todo esse componente cultural que ocorreu aqui na região de Vitória da Conquista, que foi colonizada, né, por bandeirantes, né, e em todo o país esse conflito, né, de culturas ele existiu. Então Caipê trata sobre essa fusão. Que maravilha. Aí em frente nós temos uma obra, qual é o... São autorretratos. São autorretratos. Essas aí são autorretratos, são diversas circunstâncias diferentes. É uma espécie de exercício, né? De exercício que a gente faz com o processo da imagem. Sim, vamos lá? Alain, identidade, mas é isso mesmo, essa série retrata isso? O que retrata? Eu me propus a discutir a identidade humana. A identidade que é vista para fora e a identidade enquanto ser existencial. Então, a identidade humana, ela trata disso, de número de CPF, número de identidade, de RG, e uma série de números, essas representações. Daí tem aí duas identidades, ali a minha quando criança, da minha esposa, e uma outra ali que está retratada identidade humana. Aí você olha como é escrito identidade. É uma referência que eu faço à minha dislexia, né? Então, essa visão externa
ou essa qualificação que nós temos perante o mundo, perante a sociedade. Identidade humana 2. Geralmente, quando eu chego aqui, eu pergunto à pessoa que está comigo, quem é você? E a pessoa me responde dizendo o nome, a profissão, e eu retruco dizendo, mas eu não perguntei nem seu nome, nem sua profissão, perguntei quem é você, ou o que é você. Então, ela fala dessa essência, pois nós não somos esse amontoado orgânico de cerca de 70 trilhões de células, né? A gente fala da essência, né? Do ser espiritual que somos, né? A caminho da perfeição ou da perfectibilidade. Por isso que são caricaturas, são figuras caricatas. Você vai perceber que todas são deformadas exatamente para dizer que nós não somos isso. Essa figura, por exemplo, aqui, quem lhe parece? É um ator? É, É um escultor? é, É um artista plástico? é. É um filósofo? Pois é, É o Allan de Cardi? exatamente. Agora tem uma outra particularidade aqui, que geralmente eu também pergunto às pessoas, o que é que tem de sui generis nesse trabalho? E dificilmente as pessoas acertam. Mas a verdade é que só tem homens. E por que só tem homens? Aí eu pergunto, e geralmente para as mulheres, né? E a mulher fala assim, mas e por que só tem homem? É discriminação? Eu falei, não. É por uma única razão. É porque se eu fizesse um trabalho desse com uma mulher, eu não estaria vivo aqui para contar essa história. Você já viu como é que é a mulher para tirar uma foto, né? Não presta, esse lado não está bom, apaga aí, etc. Se eu fizesse um trabalho desse com uma mulher, eu estaria vivo. Você concorda comigo? Concordo. Não estaria vivo. Além disso, é bem humorado. Essa obra ela faz parte de uma série chamada Amigos. No ano de 2012, eu me propus a fazer uma exposição pintando 40 telas de amigos. E aí comecei, selecionei as pessoas que eu considerava importantes, mas aí fui fazendo. Quando eu terminei, estava em 177 telas. É uma obra inacabada, porque Exatamente. Aí eu percebi que não tinha fim. Aí eu resolvi fazer a exposição, foi feita lá no Centro de Convenções de Valdo Franco, área muito grande, eu coloquei todos esses trabalhos. E aí fiz um biombozinho no cantinho e tinha um cartaz dizendo assim, se você é meu amigo e não se viu representado na exposição, é porque o seu retrato está aqui dentro, entre e veja. Aí quando a pessoa abria a cortina do biombo, se deparava com um espelho. Tem retrato mais bonito que esse. E o interessante era ver a reação das pessoas, né? As mais variadas, quando percebia, né, que era a imagem dele refletida no espelho. E aí, ao final da exposição, eu doei todos os trabalhos, cada um foi levando o seu. E essa menina, eu a selecionei porque era uma menininha, tinha uns 6 anos de idade, e ela morava num condomínio lá onde estava, e quando a exposição foi realizada, ela já não morava mais lá. Então, esse aí é o retrato de Alice. E Alice hoje deve ter uns 18 anos, mais ou menos, e procura-se Alice. Está aí o retrato então, de Alice que eu não tive. Alice vem à conquista e vê seu autorretrato. O título dessa obra é Fortune. Ele trata das riquezas humanas. O homem primitivo, logo que abandonou a caverna, que abandonou o hábito nômade pelo sedentário, ele domesticou as plantas, animais, construiu vilas, depois cidades, incrementou no conhecimento da produção de ferramentas, daí de coisas mais complexas. O certo é que a história humana, né, ela é um acúmulo de conhecimento e de riquezas. São exatamente essas riquezas humanas que foram produzidas ao longo de toda a história, que possibilita que a humanidade hoje tenha cerca de 8 bilhões de almas encarnadas. Agora, a mesma riqueza, a mesma fortuna que produz, que financia a ciência, que financia o progresso, é a que faz as guerras. Então, essa obra trata do bom e do mau uso
das riquezas, né? O bom, a água cristalina, e na outra, o sangue que se derrama. Impressionante. Vamos falar de ciência? Sim, sem sombra de dúvida. E aqui nós temos uma obra, ou uma série, de título Premix. Premix é a unidade fundamental de matéria. A ciência, a física quântica fala hoje que a menor partícula talvez seja o quark ou o bóson de Higgs, que são partículas infinitamente pequenas, mas a premix, ou a nossa distância para um quark, por exemplo, é infinitamente menor do que a do quark para a premix, que é a verdadeira unidade fundamental de matéria. Existem dois elementos gerais no universo. O princípio material, representado pela premix, e o princípio inteligente, que a ciência sequer ousou investigar, representado pelas mônadas. Para se ter um exemplo, toda a mecânica celeste dos astros, das estrelas, dos movimentos galácticos estelares, eles são regidos por esse princípio inteligente. Inclusive, o graviton, responsável pela lei de gravidade que nos faz ficar preso à Terra. Esse princípio inteligente tem como primeira ação a lei de atração. E é pela lei de atração que pequenas partículas de premix vão se aglomerando, transformando em elementos cada vez mais complexos, e mais complexos, e mais complexos. Daí, bilhões de anos, se transforma no átomo de hidrogênio, que é o mais simples, menor peso, menor massa, o mais simples dos átomos na tabela periódica, composta de mais de 100 elementos, que passam a se combinar por essa mesma lei de atração, formando toda a química inorgânica. Assim, dois átomos de hidrogênio com de oxigênio forma a água, o sódio com o cloro, o sal, os ácidos de uma forma geral, os minerais, tudo da química inorgânica pela lei da atração. Até que num determinado dia um ácido metido à besta resolve fazer uma cópia de si mesmo. O que é que pode? Como é que é o nome desse ácido? Ácido desoxirribonucleico, que recebe o apelido de DNA. Aí inaugura-se a química orgânica, processo das reproduções, primeiro assexuada, depois sexuada, com a fusão de gametas. E aí entra um outro elemento do princípio inteligente, que agora é a sensibilidade. Mais tarde, mais complexo e mais evoluído, adentra o reino animal, e um outro elemento do princípio inteligente que se chama instinto, para, por fim, ganhar razão no homem. Né? E, mais tarde, né, experiência supranormais, que são dos seres angelicais. Daí, todo nessa obra é constituído para falar de ciência. Gente, fique conosco aqui para lhe dizer o seguinte: que aula! Isso é aula inter e transdisciplinar. Nós começamos com ciência, mas imbricamos com a filosofia, né? É uma verdadeira aula que este homem aqui está nos dando. Alain Descartes, estamos conversando e vendo sua obra e conversando um pouco sobre a sua vida. Você é natural de Conquista? Não, eu sou natural de Itapetinga. Ah, de Tapetinho. Mas é da região. Exatamente, eu nasci às margens do rio Catulé, lugar de onde eu passava as férias enquanto criança e via as águas que corriam pela planície e nunca mais as encontrei. Mas vim para Vitória da Conquista aos 15 dias de vida. Lá morava uma tia, então me considero conquistense por adoção. Eu tenho duas mães, uma que me recebeu no ventre, Itapetinga, e outra no coração, Vitória da Conquista, além da minha mãezinha Silene, que é minha eterna musa. Essas memórias, essas vivências, memórias, marcam a condução da sua vida e da sua obra? Sim, exatamente, porque o transitar pela vida, as experiências da vida,
agradáveis ou dolorosas, tudo isso se constitui em elementos de comunicação. São formas que a gente tem de expressar, de, de remover do nosso interior esses elementos que às vezes a gente nem conhece e representa na forma de arte, né? Então esse tem sido o foco do meu trabalho. Então, aquela criança ainda habita em você? Sem sombra de dúvida, algumas pessoas me chamam de meninão, eu tenho, apesar dessa aparência, eu sou muito menino, né? Eu sou avô de 3 netos e brinco com eles como crianças e ainda tenho um pé fincado nos meus quintais imaginários lá da minha infância feliz. É isso que a gente queria pegar esse tom, que ao longo da sua adolescência e vida adulta, toda a nossa vida nos deixa marca, nos deixam marcas. Mas essas marcas muitas vezes fazem nós, você mesmo aí que está nos assistindo, a pensar em desistir. Em que momento você, na sua vida, teve esse pensar em desistir e que momento você percebeu que a sua vida merecia um renascimento, como eu falei, como uma fênix? Aquele que se propõe a se expressar do divino para o humano através da arte, ele acima de tudo tem uma função consoladora. Portanto, para mim a arte ela precisa necessariamente estar vinculada à verdade, o bem e o belo. A arte eleva a criatura. Todo o processo que seja contrário a esse dispositivo, para mim, são apenas ensaios do que um dia, bem mais tarde, poderá vir a ser arte, desde que se alie a esses objetivos. Você está na TV Conexões e esta é a Estação do Saber, o seu programa. Salvador nasceu como cidade de São Salvador. Talvez seja porque lá atrás já se imaginava que essa seria uma cidade assim. Plural. Mais do que uma cidade que é, Salvador é uma cidade que são. Por isso, são tantos investimentos do governo do estado na saúde, como o novo hospital ortopédico e o de cuidados paliativos, as maternidades e vem aí a ampliação do HGE e do Centro Estadual de Oncologia. Na educação, o governo do estado entregou 8 novas escolas de tempo integral e está ampliando e modernizando outras por toda a cidade. São novas avenidas, viadutos, o metrô, o VLT do subúrbio, mais de 120 encostas empregues. E serão investidos 178 milhões de reais no abastecimento de água. São Salvador, 476 anos. O governo do estado, presente, trabalhando. Voltamos. Eu falei que ia ser rápido, que a gente tem muita coisa para ver e ouvir esse grande artista plástico nesse grande museu a céu aberto. Alain, vamos falando um pouco das suas obras, essas obras grandiosas aqui, que cada um tem uma motivação e um sentido de existir. Aqui ao fundo, você tem uma exposição num varal de 3 carros. Essa obra chama-se Ao Vento. Em verdade, são as minhas histórias expostas ao vento, porque esses 3 Fuscas, eles fizeram parte da minha vida. O amarelo era do meu pai, o vermelho foi meu primeiro carro e o azul em um outro momento. E ele tem uma história muito interessante, porque o amarelo, meu pai levava material de construção, cimento, água, fez parte da minha infância. E o vermelho, ele era um fusquinha pirracento, foi quando eu comecei a namorar com minha esposa. E ele só pegava quando ele queria. E aí eu já parava nas descidinhas assim, para quando ele batia na chave que ele não pegava, aí eu dava um totozinho para ele pegar no tombo. E eu estava olhando o azul para comprar e não tinha falado nada para minha esposa, para namorada na época, né? Então ela chegou para mim e disse: Alain, eu sonhei essa noite que você tinha comprado um fusquinha azul.
O Fusquinha não tinha o banco da frente e nós estávamos saindo da casa da mãe dela, dando carona para um casal de velhos. E aí, quem foi que ele falou? Ele falou, eu sonhei. Eu falei, isso é um sinal que eu tenho que comprar um carro. Isso era uma sexta-feira, de tardezinha, aí eu fui com dinheiro para comprar aquele Fusquinha azul. Agora o Fusquinha azul era um brinco, desses caras caprichosos, todo arrumadinho. Na época tinha um toca-fita, banco de couro, tinha o banco da frente, né? Banco de couro, roda esportiva e aquela coisa, um brinco, uma beleza. Aí quando eu cheguei para pagar o carro e pegar o cara falou assim, rapaz, aconteceu um acidente. Eu falei, pronto, o cara não quer mais fazer o negócio não. O que foi? E aí ele falou assim, rapaz, eu dei carona para um miserável de um fumante. Não é que o cara deixou um cigarro cair no banco do carro e queimou? Eu botei na capotaria o banco para consertar, segunda-feira você pega. Aí eu pego esse Fusquinha sem o banco da frente e vou para casa da namorada toda alegre. E lá chegando ao casal de velho, vocês estão indo para a rua? Estamos. Aí senta ela e senta o casal de velho. Então foi um sonho premonitório. Essas histórias estão aí expostas ao vento. Tem um tabuleiro, que é o nome do nosso programa, Tabuleiro do Saber. É um tabuleiro bem nordestino, bem cangaço. É o xadrez nordestino. Eu desde criança eu fui aficionado pelo xadrez. E aí eu acostumava a customizar xadrez. E de tudo para mim eu fazia xadrez. Eu já fiz um xadrez de tampa de pasta de dente com bocal de caneta. Então eu sempre tive a ideia de construir um xadrez gigante. E aí com o museu, esse projeto já era um projeto desde 2012 que eu tinha, mas eu não tinha um espaço para colocar, visto que o tabuleiro tem 900 metros quadrados, é difícil você conseguir uma área pública. E aí aqui na área do museu eu pude realizar. O xadrez, ele fala da história nordestina, ele fala de elementos do Nordeste, visto que Vitória da Conquista é portal de entrada para o Nordeste, para quem vem do Sul. E aí está, de um lado o cangaço, do outro estado. Do lado do cangaço é Lampião e Maria Bonita, rei e dama. Antônio Conselheiro é o bispo, o jumento é o cavalo, a torre de Bom Jesus da Lapa é a torre e os cangaceiros os peões. Do lado do estado é o governador e a primeira-dama, Padre Cícero é o bispo, o bode, o cavalo, o elevador Lacerda é o elevador, é a torre e a volante, os peões. Eu fiquei imaginando, no meio do cangaço, da história do sertão, surge o elevador Lacerda. Exatamente porque o elevador Lacerda é um ícone do estado da Bahia e a guerra entre o cangaço era com o estado, né? Então ele é um elemento bastante pertinente para estar presente aí. Assim como a figura do Padre Cícero, de Antônio Conselheiro, né? do cangaço e da volante. Então tem tudo a ver com o Nordeste, está bem representado. Você construiu uma sala de visita com a TV em tons amarelo. O que significa? Sala de estar. A sala de estar discute a família. A família que nos últimos 30 anos sofreu mais transformações do que no resto da sua história. Eu sou de uma família de 9 irmãos e quando éramos pequenos, ao final da tarde, início da noite, sentávamos na sala de estar para assistir a TV, que era preto e branco, o canal era único. E atualmente como é que é? Cada um na sua TV ou no seu celular, isolado no canto. E a sala de estar está vazia, como essa aí. É essa a discussão da obra. Nós vivemos um período do negacionismo, um período de pandemia como nunca visto, e ali eu tenho uma série de uma escultura representando a vacina. O momento da pandemia foi um momento bastante desafiador para a humanidade como um todo. Ela nos trouxe profundas reflexões, o estágio de isolamento, de encontro consigo mesmo. Ele enfatizou muitas reflexões e tomada de decisões. O período de pandemia, já que
fora das relações exteriores, para mim foi extremamente produtivo. Durante a pandemia, eu produzi aquela série A República, produzi esse xadrez, produzi O Labirinto e essa obra, tudo durante a pandemia. E essa obra especificamente, que é a vacina vencendo o vírus, é uma homenagem que eu faço aos profissionais de saúde que estiveram na linha de frente, tanto cuidando dos doentes, como nas pesquisas, na construção de vacina, de soluções de sobrevivência para a humanidade. É uma obra bastante polêmica, né, porque ela foi construída num momento de bastante fragilidade das pessoas, que haviam perdido parentes, né, que estavam ainda sob o impacto, o choque, e ela suscitou muita discussão. Se você procurar na internet hoje, Covidão vacinado sobre essa obra, você vai encontrar uma gama, uma quantidade de comentários polêmicos, favoráveis e contras. Realmente ela suscitou essas discussões, que na verdade a arte ela tem esse objetivo de provocar, né, essas discussões, essas análises sobre o trabalho. Ao andar pelo museu, encontramos um grande cesto com ovos. É isso mesmo, explica. Dei uma versão ali, mas eu quero ver a do artista. Na verdade é um ninho, né? O título dessa obra é Diversidade Fenotípica. É uma obra que fala da lei de igualdade, porque somos todos da genética divina, todos nós temos o DNA divino. Então, você pode ser pintado de ouro, mas a essência é uma só. É isso que quer dizer esse grande ninho, né, com vários ovos de dourado e sem cor. Nos lembre qual é o tamanho aqui externo do museu. É 500 mil de metros quadrados. É muita terra. Caminhando mais para ao sul aqui, digamos, da onde nós estamos, o que é que temos mais de novidades em termos de obra? Nós temos obras bastante impactantes. Tem uma obra, né, que chama-se Aquarela, é uma caixa de lápis de cor, que é a casa mais estreita do mundo. É uma casa com 1 metro de largura e dá para dormir até 8 pessoas. E a discussão é a explosão demográfica. No ano de 1800, a humanidade alcançou o primeiro bilhão de habitantes. Nesses 225 anos, multiplicou-se por 8. Então, é uma discussão sobre a utilização do espaço, né? É uma reflexão sobre a utilização do espaço. Nós temos lá também uma outra obra bastante icônica, que é uma série de cabeças feitas de orelhão, de sucata de orelhão, e ela, numa disposição piramidal, que lembra muito a obra de Anita Malfatti, né, que tem aqueles roçados. O título da obra é Etnia. E a discussão sobre a obra é exatamente sobre a excessiva importância que nós trazemos para o externo, para o fenótipo humano, né? A expressão, a cor de pele, a diferenciação que causa tanta controvérsia, tanta discussão, tanto divisionismo, né? Tanta inimizade. E como eu valorizo a essência, eu fiz essa obra exatamente no sentido de provocar essa discussão. E vinculado a ela tem um poema que é interessante, que fala sobre isso. E o poema diz: etnia, a minha negritude é pálida. Por que me preocupar com a expressão do meu fenótipo se a alma não tem cor? Somos todos da genética divina, e essa policromia incomparável que tinge a nossa tez de diversos matizes é o que nos faz todos tão belos e irmãos, e tenho dito. Aplausos. Todos aqui, esse homem é um poeta, é múltiplo. Alan, para onde você vai levar o Museu Descartes?
O Museu de Card é um pedaço da minha alma, é um pedaço do meu ser. Eu creio que as construções que aqui estão, elas estão plasmadas em outra dimensão. Às vezes, quando durmo, me parece que eu sou transportado para essa dimensão, para essa esfera onde reside a cultura e as artes. E são experiências oníricas fabulosas, e eu creio que muitas dessas inspirações, elas vêm dessas experiências oníricas. O museu, ele está em construção e estará sempre em construção enquanto estiver na vigência do meu mandato aqui na Terra. Estarei nesse processo de execução, porque a inspiração, a criação, ela não tem limites. O que tem de executado no museu até hoje representa talvez 20% da área. Eu precisaria de 2 encarnações para executar todo esse espaço. Não terei tempo para isso, mas darei o máximo de mim em nome da arte. Conversamos aqui no Museus, história de vidas e personas, mostrando a arte material, mas a arte da alma, com Alain Descartes, aqui diretamente de Conquista. Alain, olhe para aquela câmera ali, que eu costumo dizer que a lente do olho do saber. Dê seu recado e convide também as pessoas a visitarem os museus. A importância de visitar museus, museus vivos principalmente, museus históricos. Visitar museus é revisitar as nossas memórias, fazer uma análise do nosso presente para podermos construir um futuro mais humano. O que seria da vida se não fosse a arte? Não passamos um dia sequer sem estarmos em contato com a arte nas suas mais variadas expressões. Da música, a literatura, o cinema, a televisão, as artes visuais, as artes que povoam as urbes, os espaços públicos. Talvez não nos apercebamos da importância na elevação do ser. Hoje me sinto um homem realizado, porque estou construindo um grande sonho. E poder repartir isso com as pessoas, poder dar um pouco de mim nesse processo de integração, me faz um homem realizado e feliz. Portanto, eu estendo o convite a todos: visitem os museus, valorizem a arte, valorizem os artistas, se coloquem também como artista, deixe despertar em vocês esse potencial inerente a cada criatura humana. Forte abraço a todos e muita paz.